Em Meshul, existem várias escolas de magia que possuem estudantes bastante poderosos, porém, a que mais se destaca é sem dúvidas a Academia de Magia Easton, uma escola histórica e cheia de prestígio que produziu inúmeros pilares do reino mágico e, claro, é a escola do protagonista da obra, o Mesh. E nesse vídeo, você descobrirá qual o ranking completo de todos os estudantes da Easton, do mais fraco ao mais forte. Qual será o mais fraco? Em qual posição ficaram os amigos do Mesh? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Galera, e para darmos o pontapé nessa lista, vamos para a parte do vídeo onde iremos falar sobre os single liners, aqueles que possuem apenas uma linha mágica no rosto e são os alunos, entre aspas, mais fracos. Para começar o ranking, o Elgart Vazon, um estudante do primeiro ano e que foi escolhido pelo unicórnio seletor para a Casa Orca, por ter um bom equilíbrio entre sabedoria e disposição, porém não apareceu mais durante a história e por isso ficará aqui nessa posição. Próximo é o Tom Knowles, um estudante do segundo ano que é sangue quente, gosta de esporte e tem uma certa obsessão por bambu que se estende até mesmo à vida cotidiana e sua magia, como por exemplo a sua varinha, que parece uma vara de bambu, e a sua magia possui um feitiço capaz de transformar o alvo escolhido em algo diferente, porém quando ela foi mostrada apenas transformou um vaso em bambu. Próximo é o Lloyd Cavill, um estudante do primeiro ano que é arrogante, cruel e que gosta de intimidar os outros porque sabe que vai se safar, já que é filho de uma pessoa importante dentro do departamento de magia que tem boa relação com o vice-diretor da Easton. Sua varinha é uma varinha bem básica e sua magia lhe permite manipular fios para alguns propósitos, como por exemplo prender fim com eles ou prender a boca de um dos seus subordinados. Porém é basicamente isso que vimos dele e por isso ficará aqui nessa posição. Próxima da lista é a Lauren Cabas. Ela é uma aluna do primeiro ano que é manipuladora e egoísta, autoconsciente de sua aparência e do poder de sua magia, se tornou uma pessoa distorcida que ativamente ataca os homens e os despreza do fundo do coração, especialmente aqueles que facilmente se apaixonam por ela, mesmo quando a ajudam de alguma forma. A sua magia permite que qualquer pessoa que se sinta um pouco atraída por ela se apaixone, no entanto é ineficaz contra aqueles que não a acham nem um pouco atraente, como por exemplo o Mesh. Sua magia parece ser bastante potente, já que nunca houve um homem antes de Mesh que não tenha caído sob seu feitiço. Em 26º lugar, Lemon Iverne, um estudante do primeiro ano e amiga de Mesh, que mesmo sendo um pouco esquisita em primeiro momento, é honesta, bondosa e parece incapaz de trair os outros. Lemon foi criada em uma família pobre e isso a encorajou a se inscrever na Easton para ganhar dinheiro para ajudar sua família. No exame de aplicação, ela tentou parar Mesh por ordem de Cloud, mas ela ficou chocada com a honestidade do Harry Potter bombado e lhe disse a verdade. E desde aquele momento, seu coração pertencia a Mesh. A sua magia é a Levios, uma magia de ligação que a permite criar e manipular ligações como manáculos e correntes. Além disso, ela também pode quebrar ou negar outras ligações, como por exemplo, ela quebrou as algemas entre Cerberus e Galboboteri, e isso fez com que o cachorro ficasse ao lado dela durante o combate. Em 25º lugar, Xuan Gitsku, um estudante do primeiro ano que trabalha para o grupo conhecido como Magia Lupus da Casa Lang, outra das 3 grandes casas da Easton. Xuan é um estudante popular que tem até seu próprio fã-clube e foi ordenado por Wit para agir como guarda e confrontar o grupo de Mesh. Assim, ele enfrentou Dot ainda no início da obra, mas acabou perdendo. A sua magia é a Rose Whip, ou chicote de rosas, que lhe permite criar e manipular raízes espinhosas que são bastante resistentes, ao ponto de conseguir conter alguns ataques explosivos de Dot. Assim, ele demonstrou poder usar o feitiço Rose Whip Absol, onde Xuan transforma a ponta da sua varinha em várias videiras espinhosas que as estende em direção ao seu alvo e pode dar alguns comandos de ação para ela, como os seguintes: agarrar, espetar ou até mesmo derrubar para esmagar os inimigos no chão. E além disso, ele também se mostrou capaz de usar magia de transporte para se teletransportar para um local designado através de chamas de cor verde. E isso é o que vai nos fazer sair da área dos mais fracos para entrarmos na zona dos Double Liners, os magos estudantes que possuem 2 linhas em seus rostos e que são mais poderosos que os Single Liners, onde em 24º lugar temos o Pon Taurus, onde a única coisa que a gente sabe dele é que ele é um estudante do segundo ano da Casa Orcas e apareceu ao lado de muitos outros magos para ajudar a segurar a magia negra de Inocente Zero, que está pesquisando
sua relação entre magia e ciência. Em 23º lugar, temos o Dobby Marks, um estudante do 3º ano da Casa Lang, que não mostrou nada basicamente também. A única coisa que se sabe sobre ele é que ele é um double liner, portanto mais forte que os personagens anteriores. Em 22º lugar, Russell LeBlanc, um estudante do 2º ano da Casa Lang, que é um valentão arrogante e guarda um forte rancor, possui uma grande quantidade de poder mágico e parece confiar fortemente em seu poder sozinho, em vez de fazer o uso da habilidade real em combate, devido a ele ser rapidamente nocauteado por um ser imune à magia. E não se sabe ao certo qual é a sua magia pessoal, mas ele usou um feitiço chamado Especial, que dispara uma pequena explosão mágica. Em 21º lugar, Tron Mossel, um estudante do 2º ano da Casa Orcas, que possui a magia do som que o permite criar notas musicais de várias propriedades diferentes, como explodir ou blindar, e ele demonstrou isso basicamente com seu feitiço Sounds Orchestra, que ataca com ondas de nota musical, e ele e seu irmão gêmeo são os secretários de Margaret, outro estudante da Easton. E em 20º lugar, temos o Cello Mossel, o irmão gêmeo de Tron, que também é um membro da Orcas e possui a mesma magia e feitiço do seu irmão gêmeo. Cello está pesquisando sobre fortalecimento da magia com ondas sonoras e usa seu violoncelo para dar suporte à magia de Margaret. Em 19º lugar, Rhodes Remels, um estudante do 3º ano da Casa Orca e tem grande estima por suas capacidades mágicas com magma, ao ponto de se chamar de um mestre do magma. Porém, tudo que vimos dele foi basicamente o momento em que, alguma noite, Rhodes foi confrontado por Abyss Razor, a segunda presa do Magia Lupus, e teve sua moeda de ouro tirada dele. Em 18º lugar, Mor Tomato, um estudante do 3º ano da Casa Lang que possui a magia do Wolves, ou Lobos em português, que o permite invocar várias entidades semelhantes a lobos que o usuário pode comandar e usar o feitiço Wolf Shield, onde ele cria um escudo de lobo. Em 17º lugar, Aureo Morris, outro estudante do 3º ano da Casa Adler, que também apareceu ao lado de muitos outros magos para ajudar Mesh em sua batalha final contra Inocente Zero. A sua magia é a Rocks, que permite ele manipular pedras, como por exemplo o seu feitiço Rock Shield, que cria um escudo feito de pedra. Em 16º lugar, Max Lane, um estudante do 3º ano da Casa Adler, que é um cara amigável com a atitude positiva que procura sempre ajudar os novatos da sua casa, como por exemplo o Mesh. Durante o exame para o Visionário Divino, a sua magia permite que ele mude o tamanho das coisas, onde 3 coisas podem ser alteradas de cada vez. Assim, ele é capaz de usar os seguintes feitiços. O Pequeno é um feitiço que reduz um alvo em um tamanho muito menor, e as aplicações desse feitiço incluem encolher a si mesmo e aos outros para evitar o perigo. O outro feitiço é o Dispel, um feitiço que cancela os feitiços de magia pessoal de Max. E por fim, o Big Duck, um feitiço que amplia um alvo em um tamanho muito maior. Porém, apesar de ser bastante forte, ele não foi páreo para o Carpaccio, que é um usuário de uma Mestre Cane, uma das 13 varinhas especiais, e que eu falarei melhor dele mais à frente no vídeo. Em 15º lugar, Silva Iron, um estudante do 2º ano que faz parte da Casa Lang e é mostrado como uma pessoa muito arrogante e sádica, como mostrado quando ele desafiou o Dot a tomar 10 golpes dele. Porém, depois que o Mesh o salvou de ser um fantoche, ele parece ter se tornado mais humilde, embora ainda seja um punk. Silva é muito habilidoso e durante seu primeiro ano na Easton, foi até mesmo capaz de adquirir 2 moedas de ouro. No entanto, devido a constantemente atacar alunos e professores, ele foi contido, além de que em seu confronto com Mesh, ele foi capaz de reagir ao ataque inicial do protagonista e rapidamente se defender dele. Porém, foi somente isso mesmo, porque depois ele tomou uma surra. A sua magia é a magia do ferro, que o permite criar e controlar massas de ferro, que ele pode usar tanto para o ataque quanto para a defesa. Porém, o seu único feitiço nomeado foi o Punho de Ferro, que convoca um pedaço de ferro do chão para atingir os oponentes. Em 14º lugar, Answer Shiri, um estudante do 2º ano da Casa Lang e a 7ª presa do Magia Lupus. Ele muitas vezes tenta soar legal afirmando fatos que são óbvios, mas de uma forma que faz parecer profundo, porém ao mesmo tempo é muito arrogante e narcisista, acreditando de fato que derrotar aqueles mais fracos do que ele prova sua superioridade. Além disso, Shinri anda com várias shuriken que ele usa com a sua magia, a Shurikets, que o permite ampliar e controlar shurikens ao que parece via telecinese. Assim, ele mostrou os seguintes feitiços: o Shuriket Double, onde o Answer lança seu shuriken em seu oponente e o divide em 2, o Shuriket Triple, onde o Answer lança seu shuriken em seu oponente e o divide em 3, e por fim um grande Shuriket, onde ele amplia um de suas shuriken para um tamanho muito maior e o lança em seu oponente. E segundo ele, é o seu feitiço mais poderoso, resumindo, uma merda. Mas enfim, continuando, em 13º lugar, Olori Andrew, um estudante do 2º ano e a 6ª presa da Magia Lupus. Olori, ao contrário do que sua aparência indica, é uma pessoa tranquila, fala de forma muito educada e foi o primeiro membro da Magia Lupus que o Mesh enfrentou e, claro, deu um pau. A sua magia é a magia do mar, que
que permite ele criar e manipular várias coisas relacionadas ao mar, assim como vemos ele fazer ao usar os seus feitiços Sea Field, ou Campo do Mar, que cria uma armadilha que leva a uma dimensão de bolso subaquático onde ele está no seu território, e pode usar o seu feitiço Tubarão do Mar a se transformar em um tubarão para atacar a presa dentro da água. E o seu último feitiço é o Sea Shark Evolution, onde ele assume uma forma mais poderosa de tubarão. Porém, não adiantou nada porque o Mesh, o Mesh. Em 12º lugar, Love Cute, uma estudante do 2º ano e a 5ª presa da magia Lupus. Love é uma garota mimada que se orgulha da sua aparência e acredita que quem não acha ela fofa deve morrer. Dot também observa que Love é do tipo manipuladora, sendo uma garota que gosta de usar sua aparência para conseguir o que quer. E como uma Double Liner, Love possui uma grande quantidade de poder mágico e foi capaz de cancelar facilmente o feitiço de ataque de um único jogador com um dos seus. Como a 5ª presa da magia Lupus, Love é considerada a 5ª mais forte do grupo. A sua magia é Tornegos, que a permite criar e manipular tornados que são poderosos o bastante para cancelar completamente as explosões de Dot, por exemplo. Porém, apesar disso, o seu único feitiço que conhecemos que é realmente nomeado foi o Tornegos Cage, que permite ela envolver seu inimigo com um tornado mágico, prendendo-os e danificando-os ao mesmo tempo. Em 11º lugar, Milo Genius, o estudante do 1º ano e a 4ª presa da magia Lupus. Milo é implacável e dissimulado. Ele não tem escrúpulos em matar alguém. A sua varinha é feita de madeira com um anel de cor escura em sua ponta e um crânio humano de cor bege segurado por galhos acima dele. E apesar de ser o único de 1º ano entre os membros do Magia Lupus, Milo é considerado um verdadeiro prodígio entre eles, recebendo o posto de 4ª presa por seu sucesso em coletar moedas de ouro. A sua magia é a magia da pedra, que o permite manipular e criar pedra de várias formas, como criar uma grande cabeça feita de pedra com olhos vermelhos brilhantes que morde seu alvo, ou ainda várias mãos flutuantes feitas de pedra para atacar o seu alvo com elas, ou ainda pode usar um feitiço de petrificação que o permite transformar um alvo em pedra depois de armazenar sua magia por 2 horas. Agora, iremos para o nosso top 10, que começa com Finn Ames, um estudante do 1º ano da Casa Adler e melhor amigo de Mesh, que geralmente estranha palhaçadas de outros personagens. Ele é um covarde que se assusta com muita facilidade, mas que é extremamente leal aos seus amigos e se preocupa profundamente com eles, e no final da obra teve um power-up digno ao personagem. Embora ele já tenha mostrado alguns bons feitos de resistência durante a obra, como por exemplo, no arco do exame de seleção do Visionário Divino, onde suportou todos os ataques de Carpaccio para que ele pudesse proteger o cristal que permitiria a Mesh avançar para o exame. Inicialmente, Finn era um single liner, porém na batalha contra Delizaster, um dos irmãos de Mesh despertou sua segunda linha mágica e ganhou um aumento considerável em seu poder. Finn possui um intelecto considerável e uma das poucas pessoas a ser capaz de ver e analisar alguns dos movimentos e estratégias mais rápidos de Mesh. Ele também é astuto o suficiente para enganar seus oponentes com feitiços falsos, como por exemplo o Dangerous, que é usado para distrair seu oponente, o que lhe dá assim a oportunidade para fugir. Ele aponta sua varinha para o seu alvo e simplesmente grita o feitiço antes de sair. Ele também pode usar o Naucus, um feitiço mágico básico que atira uma bala mágica em um inimigo, mas a sua magia pessoal mesmo é a Changes, que o permite trocar as posições dos alvos designados, e se usado com o time certo, permite que Finn escape de uma batalha. Caldo Guerrena, por exemplo, um visionário divino, vê Changes como uma magia muito útil e vê potencial nela, já que ela também pode potencialmente curar ferimentos e ser usada em combate para evitar vários ataques inimigos ao trocar eles de lugares, como por exemplo em sua batalha contra os gigantes guardiões do castelo de Innocent Zero. Porém, Finn se tornou digno mesmo de estar no top 10 depois de despertar sua segunda magia contra Delizaster, a Butterfly Sanitatem, onde ele evoca uma entidade gigante com o tema de borboleta com a capacidade de curar e compartilhar o poder mágico de Finn com seus alvos, e a entidade gera várias borboletas mágicas que cercam seus alvos e aplica seus poderes sobre eles, além de também poder curar quem ele quiser continuamente, como vemos ele fazer para ajudar o seu irmão contra Delizaster. Em 9º lugar, Witz Meadow, um estudante do 3º ano da Casa Lang, irmão mais novo do Visionário Divino Orta Meadow e a terceira presa do Magia Lupus. Witz foi criado com extraordinárias altas expectativas, já que seu irmão atingiu um posto tão alto dentro do mundo mágico. Por causa disso, ele acredita que se deve fazer o que for preciso para chegar ao topo, não importa o quão dissimulado seja. Witz possui um grande poder mágico e foi capaz de usar até mesmo uma Second, cujo qual ele só foi capaz de usar por consumir uma droga que aumenta o poder mágico, e curiosamente ele foi o primeiro personagem da obra a usar uma Second. A sua magia é a Mudrus, que lhe permite criar e transformar
transformar coisas em lama. Ele pode criar ambientes lamacentos em superfícies e até mesmo criar clones de lama de si mesmo. E os seus dois únicos feitiços nomeados são os seguintes: a explosão, onde ele envolve as pernas dos oponentes com lama, mantendo-as no lugar. Ele dispara balas de lama em seu corpo. E por fim, o Modulus Second, Módulo Devilus, onde o Wirt cria um grande, entre aspas, diabo a partir da lama, que envolve seu corpo. Em oitavo lugar, Abyss Razor, um estudante do terceiro ano da Casa Lang e a segunda presa do Magia Lupus. Como resultado do seu passado, é pessimista e deseja ser útil. Apesar da sua aparência, ele é extremamente tímido ao falar com garotas, já que nunca falou com uma, por isso sempre gagueja quando fala com alguma, o que rende muitas cenas engraçadas, e ficam totalmente de lado quando ele mostra sua lealdade a Abel, líder do Magia Lupus, e um dos poucos a aceitá-lo apesar do seu mal olhado, que impede temporariamente qualquer pessoa dentro do seu olhar de usar magia. Abyss é muito poderoso, é capaz de usar uma Second e é um excelente espadachim, combina a sua habilidade de manejo de espada com sua magia para ferir mortalmente seus inimigos. Por falar na sua magia, é a magia da transmissão, onde o Abyss pode lançar um feitiço que mostra visualmente os eventos de um local diferente, e é representado geralmente como uma seta, mas vai ficar mais claro quando eu explicar os seus feitiços. O primeiro feitiço é o Accelerize, onde o Abyss pode criar flechas de cor azul que ele pode pisar para aumentar sua velocidade, o que lhe permite viajar instantaneamente a uma distância maior. O segundo é o Accelerize Sphere, ou esfera de aceleração, onde o Abyss cria e envolve seu inimigo com várias flechas, pisando nelas e ataca por todos os lados. O terceiro feitiço é o Accelerize Boost, onde o Abyss ataca um alvo com a seta para aumentar sua velocidade. E por fim, ele tem um Accelerize Second Force Field, onde o Abyss é capaz de liberar a segunda magia através do seu feitiço Accelerize, e o campo diminui a velocidade de quem está dentro dele e transfere a velocidade roubada para o Abyss. Em sétimo lugar, Abel Walker, que é um aluno do terceiro ano e o líder do Magia Lupus, assim como o prefeito do dormitório Lang. Abel possui uma personalidade quase que sem escrúpulos no início, muito por seguir sua filosofia de que a humanidade é inerentemente má e prega que os fortes têm direito de sobrepujar os fracos. No entanto, após a sua derrota para Mesh, ele parece ter melhorado sua mentalidade, ajudando o Mesh a se tornar um visionário divino no arco do exame final. Abel nasceu em uma família nobre com duas linhas naturais no rosto, onde ele admirava muito sua mãe por sua bondade para com os pobres. Apesar de ser uma nobre, infelizmente, ela foi brutalmente assassinada por um homem pobre, que alegou que essa era a sua comédia. Isso fez com que Abel se vingasse das pessoas e jurasse se tornar um visionário divino para exterminar os plebeus. Tudo isso, claro, para presumivelmente lidar com a morte da sua mãe. Abel assim confeccionou uma boneca que funcionava como sua varinha e começou a embalá-la como um bebê em seus braços, dirigindo-se a ela como mãe. Resumindo, o moleque ficou maluco, mas enfim. Abel é incrivelmente poderoso, assim como o Triple Liner deve ser, porém a sua terceira linha é artificial e foi dada a ele por Inocente Zero. A sua magia é a Marionesse, que permite a Abel transformar humanos em bonecos que ele pode controlar. Abel é capaz de absorver o poder mágico dos seus bonecos humanos para se fortalecer, pode invocar cordas para manipular os movimentos dos seus alvos, onde essas cordas são bastante poderosas, ao ponto de que um ser humano comum não conseguiria resistir a elas. Os seus fantoches humanos, no entanto, podem manter qualquer dano por ferimento que receberam de antemão em sua forma de fantoche, o que pode impedi-los de se mover efetivamente. E apesar dessa poderosa habilidade, seus bonecos humanos também podem se libertar da magia se seu reflexo espinhal for acionado. Assim, Abel consegue comandar um grande número de fantoches regulares, alguns dos quais são preenchidos com ácido altamente corrosivo, juntamente com guerreiros fantoches que possuem mais poder. Assim, seus principais feitiços mostrados foram os seguintes: o Marionesse Change, onde ao tocar o seu inimigo, Abel os transforma em um fantoche que ele pode controlar. E por fim, ele usou também o Marionesse Second, o Arm Puppet, onde o Abel convoca um boneco demoníaco gigante controlando um fantoche grotesco de 3 cabeças como um controlador de marionetes. É um feitiço que pode transformar qualquer coisa dentro de um raio de 100 metros em um fantoche que Abel pode controlar. E nesse feitiço as cordas são invisíveis, para assim poderem se prender as pessoas ou objetos sem que elas percebam, permitindo que o Abel os controle. Em sexto lugar, Carpatio Lu Yang, um estudante do primeiro ano da Casa Orca que conseguiu ganhar 4 moedas de ouro e, portanto, foi autorizado a participar do exame de seleção do Visionário Divino. Carpatio parece ter uma atitude fria, confiante e tem uma visão darwinista do mundo. No entanto, ele reconhece e aceita quando alguém é mais forte do que ele. Em algum momento, Carpatio foi escolhido por uma das 13 Mestre Cane, a Cana da Cura, que dá ao seu usuário a capacidade de não sentir dor e é consistentemente ativo desde o momento em que o escolheu. Em troca de
não sentir dor, todo o dano é transferido para a estátua da deusa que Carpatio pode invocar, e a estátua dessa deusa aparece como uma enfermeira angelical com bandagens cobrindo seus olhos. Quando a estátua começa a rachar depois de absorver uma certa quantidade de dano, ela se transforma em uma estátua viva com seringas e bisturis como arma para perfurar seu inimigo. A sua magia é a Bounce, que permite que ele compartilhe todo o dano e dor que recebe com um alvo designado. Combinado com a Cane de cura, permite que Carpatio machuque seus oponentes desprevenidos, atacando-se com um punhal, sem sofrer qualquer dor ou lesão. Resumindo, é uma apelação. A rima foi sem querer, mas enfim. Chegando agora no nosso top 5, temos Margaret Macaron, uma aluna do terceiro ano e prefeita da Casa Orca. No primeiro momento, Margaret aparece como uma pessoa alta de aparência masculina, enquanto tem seu verdadeiro poder mágico selado. Porém, quando ela assume a sua verdadeira aparência, que é pequena e feminina, todo seu poder é liberado. A sua magia é o Sons, e cria notas musicais e várias propriedades diferentes, como explodir ou blindar. E entre seus feitiços mais poderosos estão os seguintes: o Tiver Sounds, onde ela emite um som de toque que atordoa temporariamente um alvo. Ela possui também a Sounds Orchestra, um feitiço ofensivo que ataca com ondas de notação musical. E a Margaret foi mostrada usando essencialmente com Celo Morceu e Tron Morceu. Ela também pode usar o Sound Surround Orchestra, onde invoca vários instrumentos de sopro gigante, envolve seu alvo com eles e geram assim ondas sonoras poderosas para destruir os oponentes de Margaret. Ela pode usar também o Sound Shield, um feitiço defensivo, onde ela cria uma nota irradiada e a usa para se proteger de um ataque que vai em direção a ela. Com o Sounds Ray, a Drop of Golden Sun, Margaret ataca seus oponentes com nota musical destrutiva, e o feitiço é forte o suficiente para derrotar a Oriel Morris e Mortomato. Com o Sounds Far, Margaret cria um punho gigante feito de nota musical e ataca seu alvo com ele. O ataque é baseado em som, tornando impossível combatê-lo diretamente por meios normais. E com o Sounds Metamorfose, Margaret volta para sua forma verdadeira e ganha a capacidade de se mover na velocidade do som. No entanto, ela precisa gerar som primeiro para se mover com sua velocidade. E por fim, ela tem um Sound Seconds Death Gong, onde cria um sino gigante capaz de incapacitar quem o ouve. E em 1 minuto, ele vai soar, cobrindo uma área de 2 km de largura. E a única maneira de parar o sino é pegar a varinha de Margaret, algo que é extremamente difícil, já que ela pode se mover na velocidade do som. Em quarto lugar, Dot Barrett, um estudante do primeiro ano, um dos amigos de Mesh, que é sangue quente e desagradável, mas no fundo ele é um cara legal e sempre pede desculpas se estiver errado sobre algo. Inicialmente, Dot era um single liner, porém ele nasceu com uma rara cruz em sua testa, a Ira Cross, e por causa disso, quando suas emoções aumentam, seu verdadeiro poder mágico é liberado, o tornando um demônio de batalha. E quando o poder de Ira Cross é ativado, a marca oculta de Dot, sua testa começa a brilhar. Assim, durante a batalha contra Epidem, Dot ganhou uma segunda linha que aumentou imensamente seu poder mágico, enquanto a Ira Cross atuava como a terceira linha e o tornou capaz de usar uma Third para invocar o deus dentro da sua varinha. Além disso, uma das características mais notáveis de Dot é sua incrível tolerância à dor e lesão. Ele continua a lutar contra Doom e também Innocent Zero, apesar de já estar exausto na batalha contra Epidem. Outro ponto ainda é que com suas emoções em seu auge, Dot é capaz de se curar através do poder da Ira Cross, porém seu maior poder mesmo é através da sua magia, a Explomb, uma magia que cria bolas de fogo explosiva que teve como seus principais feitiços usados os seguintes: a metralhadora Explomb, onde Dot cria várias bolas de fogo explosivas e as lança em seu alvo. Pode usar também um Explode Bomb, onde Dot cria um círculo mágico que explode após um tempo definido. E a sua invocação é o Vulcano, o deus da explosão, que transforma sua varinha em manoplas duplas em forma de cruz. Dot é capaz de disparar rapidamente tiros da haste das cruzes que são capazes de destruir Orichalcum, o metal mais forte do mundo. Sim, Dot também pode expandir ainda mais o arsenal de armas de fogo de suas manoplas, que podem lançar uma quantidade numerosa de poder de fogo em direção ao seu alvo. E chegando no nosso top 3, temos Lance Crown, um estudante do primeiro ano e também um dos amigos de Mesh, que quando era mais novo, se mostrou uma pessoa muito atenciosa, que estava disposto a proteger as pessoas que estavam sendo maltratadas por outras pessoas, mesmo que a repercussão seja ele se envolver em brigas, e prometeu se tornar um visionário divino para que ele possa salvar sua irmã de ser tomada pelo departamento de magia, já que ele decidiu renegar seus pais por terem criado uma repulsa à sua irmã, por ela ter pego uma doença incurável que tiraria a magia e marca dela. Inicialmente um double liner, Lance já possuía um grande poder mágico, aprendia facilmente a fazer qualquer feitiço que era ensinado no primeiro ano da Easton, porém após o seu treinamento com Horta e Dot, ele ganhou a terceira linha e usou todo o seu poder na batalha contra Epidem. Além disso, Lance se mostrou capaz de usar vários feitiços diferentes da sua magia pessoal, como por exemplo, magia de transporte, o Kentus, um feitiço mágico básico que acalma
transforma um alvo designado e o torna silencioso. O Trances é um feitiço mágico que transforma um alvo designado em algo diferente. E também o Disclose, um feitiço mágico que revela portas ou portões mágicos escondidos, mas a sua magia mesmo é a Gravioli, que o permite aumentar a gravidade à vontade, tornando impossível para qualquer humano normal suportar. E as forças gravitacionais criadas por Gravioli podem ser controladas com precisão, tornando essa magia altamente versátil. Assim, ele pode usar sua Gravioli Second Torture Pole, ou polo de tortura, que invoca vários polos encadeados com capacidade de manipular forças gravitacionais. E a força gravitacional é forte o suficiente para destruir completamente o módulo Devilish de Weight Metal. E a partir da sua Second, ele usa o Gravioli Sectional, que concentra a Gravioli em uma área menor. E isso sem falar na Gravioli Chain Epicurus, onde Lance lança um ataque à distância com Gravioli em um único alvo, causando destruição maciça, e o feitiço é poderoso o suficiente para impressionar Inocente Zero e fazê-lo questionar que o Lance é realmente apenas um mero aluno do primeiro ano. A sua invocação é o Nemesis, o deus das estrelas, que transforma sua varinha em uma lança com anéis ao redor e o permite usar o Gravioli Tudis Nemesis Inclination, que evoca esferas que produzem ondas de gravidade alternadas para produzir ataques de alta velocidade. Em segundo lugar, Rain Hermes, um dos dois visionários divinos que ainda são estudantes na escola Easton, que está no terceiro ano e é o atual prefeito da Adler. Rain geralmente tem um comportamento sério, frio e um tanto desprendido. Sua expressão facial neutra e desanimada geralmente nunca entrega o que está sentindo. No entanto, por baixo de toda essa frieza, ele tende a cuidar dos outros e proteger aqueles que ele gosta ou se interessa, principalmente seu irmão, o Finn. E como um triplo liner, ele é extremamente poderoso, ao ponto de conseguir enfrentar Delizaster e depois seguir para enfrentar o Doom. Porém, não teve tanta sorte contra o irmão mais velho de Mesh e tomou um pau, assim como todos os outros que o enfrentaram, tirando o Mesh, é claro. Rain, assim como Lance, é capaz de usar Disclose para revelar portas ou portões mágicos escondidos, porém no seu caso ele consegue abri-las. Diferente de Lance, que não consegue, a sua magia é a Partisan, que lhe concede a capacidade de invocar e manipular espadas à vontade. E essas espadas são armas extremamente rápidas e altamente destrutivas que ele pode invocar inúmeras quantidades e com tamanhos variados, mas a sua magia mais poderosa é a sua invocação, o Ares, o deus da guerra, que transforma a sua varinha em um tridente negro que torna a sua magia mais sombria e muito mais poderosa do que antes, como por exemplo o seu feitiço Black Partisan, que libera uma enorme quantidade de magia negra na forma de uma espada, enviando-a voando em direção ao seu inimigo. Por fim, em primeiro lugar, Mesh Banded, o protagonista da obra, aquele que ama profiteroles e aquele que não possui linha mágica e portanto não possui magia, porém a sua força física é algo totalmente desumano ao ponto de no final da obra tornar o personagem capaz de realizar feitos incríveis, como se tornar tão rápido que um feitiço de desaceleração do tempo não teve efeito suficiente sobre ele, e o Mesh conseguiu continuar se movendo mais rápido que o Inocente Zero. A, entre aspas, varinha de Mesh é uma haste extremamente pesada que, de acordo com o dono da loja de varinhas, em 1000 anos ninguém com força ou magia foi capaz de erguê-la. Mesh é capaz de mudar a força à forma da sua varinha com sua incrível força, como por exemplo para criar uma raquete para rebater bolas em seu inimigo. Mesh também usa pesos de pulsos mágicos para limitar sua força. De acordo com seu pai adotivo Regro, os músculos de Mesh saíram do controle, e é por isso que ele disse a ele para nunca tirá-los. Porém, quando ele as tira, Mesh ativa seu modo físico ilimitado, onde, liberando sua verdadeira força muscular, ele se torna rápido o suficiente para criar imagens posteriores de si mesmo e também se mover rápido o suficiente para surpreender até mesmo Inocente Zero. Desse modo, algumas de suas técnicas foram as seguintes: o martelo ilimitado, onde o Mesh derruba seu oponente com 2 braços, e também tem um soco ao quadrado, onde ele soca um alvo 2 vezes e em seguida, repetidamente, soca com o número de socos ao quadrado a cada turno de socos. Por exemplo, no primeiro ataque ele soca 2 vezes, no segundo ele soca 2 ao quadrado, que no caso são 4 socos, depois 4 ao quadrado, que são 16 socos, e assim consecutivamente. Mas claro, o Mesh tem muitas outras habilidades que eu não mencionei aqui no vídeo, senão ele ficaria maior ainda. Então se você quer saber mais sobre ele, assiste os outros vídeos de Marshall aqui do canal, que eu falo bastante sobre seus outros feitos e habilidades. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal para fazer parte dessa escola de magia do Brasil e deixa o teu like para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas, beleza? Mas me conta aí, concorda com o rank ou não? Deixa a tua opinião nos comentários, porque agora eu vou indo nessa. Valeu, falou!